Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Todo seriador de verdade, com certeza, já passou por aquele momento que o seu personagem preferido morre. E olha, não é uma coisa muito legal, não. Se você nunca passou e continua assistindo muitas séries, eu tenho certeza que vai chegar um momento que você vai passar por isso. É claro que tem algumas séries que a gente começa a assistir e a gente pensa, esse roteirista nunca vai ter a coragem de matar determinado personagem. Porém, existem alguns roteiristas, né, Shonda Rhimes, que adora matar os personagens, que olha pra série, olha pros fãs falando, ela nunca vai matar esse personagem, e fala, bitch, please, quem manda nessa série aqui sou eu. Então no vídeo de hoje eu separei 10 séries que mataram personagens muito importantes pra história. Não necessariamente o protagonista, até porque existem séries que tem 2, 3, 5 protagonistas diferentes. Friends tá aí pra isso, né? Então, pra esse vídeo ter graça e para essa lista fazer sentido, eu resolvi trazer apenas um personagem de cada série, porque senão ia ter vários personagens de Game of Thrones, de Grey's Anatomy e as outras séries iam ficar pra lá, né? Então se você quiser parte 2 desse vídeo, já aproveita e comenta bastante aqui embaixo, porque tem muita morte pra gente falar, sim. Meio estranho falar isso, né? Mas tudo bem. Ok, então, eu acho que é justo nós começarmos com La Casa de Papel, porque é uma série onde várias pessoas completamente diferentes e insanas assaltando a Casa da Moeda, fazendo várias pessoas de reféns, é muito óbvio que em algum momento alguém vai morrer. E é evidente que na série tem várias mortes bem marcantes. Uma delas é o Moscou, o pai do Denver, que morreu de uma forma bem triste. Porém, eu não consigo falar de morte de La Casa de Papel e não falar da morte do Berlim, que foi um personagem muito importante desde o começo até hoje, já que o segundo assalto, na verdade, é um plano dele e ele continua aparecendo em flashbacks. O Berlim, ele é um machista sim, um dos personagens com o caráter mais duvidoso se você parar pra pensar, e realmente ele era um grande, mas um grande escroto. Porém, o Berlim era um cara muito importante para o assalto e também para a série, porque se ele não tivesse feito metade das maldades que ele fez, a série talvez não teria certos momentos tão tensos que a gente gosta tanto de assistir. Então, se você parar pra pensar, é óbvio que na nossa vida real, o Berlim jamais será um cara bacana, porém, se você pensar na ficção, se você pensar na história, ele é sim um personagem muito interessante e um dos mais importantes para a história. Então eu acho que a gente não pode, na nossa vida, enaltecer um cara como Berlim, que eu sei que existe na vida real, porém, se você pensar na ficção, é óbvio que ele é incrível. E então, para o primeiro assalto deles realmente dar certo, o Berlim percebe que alguém precisa ficar para trás enquanto os outros fogem. E já que ele estava doente, iria morrer de qualquer jeito, ele fala que não conseguia se imaginar tendo uma babá cuidando dele e trocando as suas fraldas. Então, por isso, ele preferia morrer daquele jeito que na sua cabeça era uma forma mais digna. E claro, como eu disse pra vocês, um personagem tão importante quanto o Berlim, na parte 3, nós tivemos aí uma revelação de um plano, de um assalto que ele tinha, e aí eles resolveram colocar em prática, e o Berlim continua aparecendo e vai continuar aparecendo na parte 4 através de flashbacks. Uma série que provavelmente a maioria de vocês não conhece é The Good Wife, então eu já aproveito a deixa para indicar para vocês essa série maravilhosa que fala sobre advogados, que fala sobre a independência, que fala sobre tanta coisa maravilhosa, e essa série realmente ela tá no meu coração. Acontece que o ator Josh Charles, que fazia o Will na série, ele pediu pra sair de The Good Wife, e é exatamente por isso que o personagem dele acabou tendo o final que teve. O seu próprio cliente, Jeffrey Grant, em pleno tribunal, consegue pegar a arma de um dos policiais e começa a atirar para todo canto. Obviamente, todo mundo ali fica bem assustado e as pessoas começam a gritar e sair correndo, um monte de gente no chão, até que nós descobrimos de uma forma bem triste que o Will foi atingido e ele acaba não sobrevivendo, deixando claramente todo mundo da série muito abalado.
abalado. O Will, ele sempre foi um cara muito querido em The Good Wife. Eu, particularmente, não gostava de certas atitudes, mas ele era um dos advogados que eu mais gostava de assistir e com certeza foi o momento mais marcante de toda a série. Eu chorei feito uma desgraçada. E não pense que esse tipo de coisa não acontece com série de comédia não, viu? Porque um dos momentos mais marcantes de Two and a Half Men, ou Dois Homens e Meio, como você quiser chamar, certamente foi a morte do Charlie, que era um dos protagonistas da série, com certeza, ao lado do Alan e do Jake, que são, assim, três personagens que eles são a essência de Two and a Half Men. Quando você tira um deles, a série perde completamente o sentido e foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, depois da entrada do ator Ashton Kutcher, muitas pessoas começaram a abandonar a série porque realmente a história já não fazia mais tanto sentido assim. Nada contra o Ashton Kutcher, eu acho ele um ator maravilhoso, porém eles com certeza conseguiram cagar a história da série. Porém, todos nós sabemos que isso aconteceu na verdade por conta de uma treta nos bastidores entre o ator Charlie e também o Chuck Lorre, o criador da série. Porém, a grande merda da morte do Charlie é que no final da série, no último episódio, a gente acaba descobrindo que o personagem dele, na verdade, não morreu, que ele havia sido sequestrado. Porém, todavia, entretanto, quando ele tá ali tocando a campainha para a casa dele, simplesmente cai um piano na sua cabeça e ele morre de verdade, mostrando aí uma grande infantilidade e uma afronta do criador da série, do Chuck Lorre. E realmente eu acho isso uma grande porcaria. Eu já fiz um vídeo comentando sobre os finais mais polêmicos das séries, então se você quiser assistir é só clicar nos cards, tá bom? E um fato muito chocante da série On My Block, que é uma série incrível da Netflix, se você não assistiu, assista. Com certeza, o momento mais surreal dessa série foi quando eles mataram uma das personagens mais importantes, porque On My Block é uma série que basicamente foca nos adolescentes, e apesar de mostrar, né, esse lado dos traficantes, mostrar eles morando em um bairro não privilegiado, mostrar eles tendo que conviver ali com as gangues, a gente jamais imaginaria que isso ia afetar a vida de um dos adolescentes. E no final da primeira temporada nós vimos a morte da Olivia, uma personagem que ela teve um foco muito grande na primeira temporada e continuou tendo mesmo depois de ter morrido. Afinal, a morte dela afetou muito a vida de todo mundo, principalmente do Ruby, que foi o cara que mais se aproximou dela até então. Ele era o que tinha mais conexão com ela, se assim eu posso dizer. Então, com a morte dela, eles conseguiram explorar várias histórias muito interessantes para a segunda temporada. E mesmo assim, a série não perdeu a sua essência, porque On My Block, ela é muito engraçada, mas a série, tipo, é engraçada demais, mas ao mesmo tempo é uma série muito pesada em alguns questionamentos, então eles conseguiram manter isso na série mesmo depois da morte dela. E claro que ficou uma grande coisa no ar ali no final da primeira temporada, porque a gente não sabia se realmente ela tinha morrido ou não, a gente não sabia se foi a Olivia que morreu, ou se o Ruby que morreu, ou se os dois morreram, ou se os dois ficaram vivos. E aí no comecinho da segunda temporada a gente acaba descobrindo que infelizmente ela não sobreviveu. E claro que nós temos a polêmica série 13 Reasons Why, que na verdade ao assistir o trailer você já sabe o que vai acontecer, porque a série ela conta sobre a Hannah Baker, uma menina que entrega várias fitas depois que ela já está morta, e aí ela vai contando a história dela até ela infelizmente se matar. A primeira temporada da série é impecável, eu acho que todos nós podemos concordar com isso. No momento ali que a primeira temporada tava passando, eu ficava, meu Deus, eu realmente precisava de uma série como essa, que conta sobre vários assuntos muito polêmicos, mas assuntos que, na minha opinião, são importantes sim de criar uma certa discussão. E aí eu fico muito triste que uma série que teve aí episódios magníficos na primeira temporada, uma série que acabou perdendo a mão, né, na segunda e na terceira temporada, perdendo
completamente a coerência com toda a história, com tudo. E aí eu falo que a Hannah Baker realmente era a grande estrela de 13 Reasons Why. Mas eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas ali na primeira temporada, apesar de já saber o que ia acontecer com ela, eu ainda tinha esperança da Hannah não se matar. Sabe, começava a contar a história ali e eu ficava, não é possível, pode ser que ela tenha só tentado e esteja em coma e no final acorde, não sei, porque eu acabei me identificando tanto com ela em algumas coisas e acabei pegando um apego tão grande a Hannah Baker, fazendo com que a cena do suicídio dela fosse ainda mais pesada do que já é. Inclusive é uma cena que deu muita polêmica, a Netflix até teve que cortar essa cena aí. Eu me arrependo de ter visto, que é uma série realmente muito pesada. Só de falar pra vocês, a cena vem assim na cabeça e realmente não é uma coisa muito bonita de se ver. Mas eu acho que a gente... Sim, é claro, se a pessoa ela já tiver certos problemas, é uma série muito perigosa, porém é uma série que ali na primeira temporada ela me ensinou muita coisa e me ensinou não, na verdade fez eu refletir muitas coisas referente à minha vida. Como eu disse pra vocês, é muito difícil escolher apenas uma morte de Game of Thrones, né, porque é uma série que basicamente todo mundo morreu no caso. Eu poderia muito bem falar sobre a morte da Daenerys, a nossa rainha dos dragões maravilhosa, porém, na minha cabeça, na ilusão aqui no mundo da Aline, a Daenerys ainda tá viva com seus dragões. Porém, eu preciso falar da morte do Ned Stark, que na minha opinião foi a morte mais importante para fazer a história de Game of Thrones acontecer. Porque se o Ned não tivesse morrido, muitas coisas não teriam acontecido. A família dele não teria morrido, a Sansa provavelmente não teria passado metade das coisas que ela passou, talvez a Arya nem precisaria ter fugido. Ou seja, a morte do Ned Stark foi o que movimentou toda a história de Game of Thrones, que foi um personagem que ele foi lembrado até o final. O Ned, ele sempre era citado em alguma coisa, ou seja, protagonista, né, amores? E se é difícil escolher apenas uma morte de GOT, também é muito difícil escolher apenas uma morte de Grey's Anatomy, porque é uma série que já matou tanta gente importante, matou o George, Alex, o Mark, entende? Matou o Alex, na minha cabeça o Alex morreu, matou tanta gente que... socorro. Grey's Anatomy é aquela série que a gente ama, depois a gente odeia, depois a gente ama de novo, depois a gente odeia de novo. É aquela série que chegou um momento que matava mais os médicos do que os pacientes, mas eu sei que muita gente não gosta do Derek, porém eu não consigo falar de morte importante em Grey's Anatomy e não citar o Derek Shepherd. Porque sim, gente, ele era um dos protagonistas desde o primeiro episódio. Em vários momentos de Grey's Anatomy a história girava em torno do relacionamento dele com a Meredith, então eu acho que acaba sendo um pouquinho injustiça de falar que o Derek não tinha importância na história, porque tinha sim. Se não fosse ele, o Mark não teria entrado, a Edson também não teria entrado, então a gente tem que pensar aí na história como um todo, né? E eu acho que a morte do Derek, ela é extremamente pesada justamente da forma que aconteceu, porque ele era um neurocirurgião top, ele ensinava várias pessoas, e aí ele acabou morrendo com negligência médica, que ele não conseguia falar, então nós tínhamos vários momentos bem agonizantes, real, do Derek falando nos seus pensamentos, cara, não faz isso, se você fizer isso eu vou morrer, por favor, você precisa fazer o exame. Porém ele não conseguia falar, ele ia observando, ele morrendo aos poucos por conta dos médicos burros que estavam ali no momento, ele ia observando tudo, completamente incapacitado de fazer alguma coisa. Se isso não é pesado pra vocês, eu não sei o que é. Tem até um momento que, se eu não me engano, é a última frase do Derek na série, que nos pensamentos dele, ele fala: eu vou morrer porque esses médicos não sabem o que estão fazendo. E isso, pra mim, depois de 10 temporadas em Grey's Anatomy, foi extremamente pesado. E foi uma das mortes que eu mais chorei, com certeza. E aí, depois, pior ainda, com a Grey sendo obrigada a ter que desligar os aparelhos do próprio marido, grávida e
Meu Deus. E quem assiste a série Reign, que inclusive é uma das minhas preferidas da vida, com certeza se lembra da profecia que a gente teve desde o começo da série, que é em relação à morte do Francis. Então isso acaba nem sendo spoiler pra ninguém, porque se você conhecer um pouquinho da história da rainha Mary da Escócia, você vai saber que o Francis morre, porque Reign é uma série baseada em fatos reais. Então, era evidente que uma hora ou outra isso ia ter que acontecer. Porém, não deixa de ser triste, né, queridos? Porque, gente do céu, o Francis morreu, parecia que eu tava perdendo o amor da minha vida junto com a Mary. Então é aquela, por mais que a gente já esperava que aquilo ia acontecer, a gente sabia que o dia da morte do Francis estava chegando, cada dia ia ficando mais difícil e cada dia a gente ia tendo mais aquela esperança do personagem não morrer. Eu acho que na primeira temporada talvez teria sido um pouquinho mais fácil pelo fato do Francis ser um babaca com a Mary no começo, porém o personagem ele foi evoluindo, ele foi crescendo, ele foi se tornando uma pessoa incrível, fazendo com que a morte dele fosse ainda mais triste. Na época, até mesmo a criadora da série, a Laurie McCurdy, ela fez várias entrevistas falando que ela não queria matar o Francis, e aí chegou um momento que ela ficava empurrando a história dele com a barriga, querendo criar mais coisas, porque ela criou um apego muito grande com o personagem e também com o ator Toby, né, que fazia o Francis, e falou que tava todo mundo muito triste ali na produção por conta desse fato, mas aí chegou um momento que ela falou, olha, não tem mais por onde correr, então a gente vai ter que matar o rei Francis, e aí ele acaba voltando ali, né, meio que nos sonhos da Mary no final da série, mostrando ainda mais todo o carinho que todo mundo, a criadora e todo mundo tinha pelo personagem. E falando em Teen Wolf, obviamente, né, nós sabemos que a Alicent sempre foi uma personagem muito importante para a série desde o começo, e certamente ela não seria uma das personagens que iria morrer em Teen Wolf, justamente por ela ser uma das protagonistas da série. Eu acho que seria mais óbvio, por exemplo, a Lydia morrer do que a própria Alicent. Porém, chegou um momento que a atriz Crystal Reed, ela pediu para sair da série e não sabendo para onde correr e o que fazer, eles decidiram matar a personagem em um momento muito triste. Em uma das lutas deles que eles sempre tinham, a Alicent acaba sendo apunhalada por um Oni. Em seguida temos um grito assim que faz todos os pelos do seu corpo arrepiar mesmo, da Lydia gritando Alicent! E aí nós temos ela se despedindo do Scott e morrendo em seus braços, e o Scott morrendo de chorar e eu morrendo de chorar sem acreditar naquela cena, que foi sim uma das mais tristes, se não a mais triste de Teen Wolf. E antes de falar da última personagem que foi com certeza a que mais me marcou até hoje, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me ajude a chegar a 300 mil inscritos em 2020, gente. É rapidinho, você só abaixa aí um pouquinho a tela, você clica em inscrever-se. Se você não tiver logado, coloque seu e-mail e tal, se inscreva no canal, já vai dando aquele like também que me ajuda muito para eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo, porque a gente percebe que você gosta desse tipo de vídeo ou não, de acordo com os likes, fazendo com que eu faça mais do tipo de vídeo ou não. E se você puder também, né, aquela coisa de youtuber que a gente sempre pede, vai lá nas minhas redes sociais, me segue no Instagram, me segue no Twitter, eu tô sempre falando de várias coisas, dou dica de série, dou dica de filme, falo de Big Brother também. Então já vai me seguindo lá pra gente ter aquele contatinho mais próximo, tá bom? E então eu deixei por último a morte da Marissa Cooper de DLC, obviamente, porque foi a primeira morte aí das séries que eu tive que lidar na minha vida e não soube lidar muito bem. Na época eu era criança, foi uma coisa assim bem pesada. E também DLC foi a primeira série assim que eu assisti na minha vida mesmo, sem ser séries como O Maluco no Pedaço, Chaves, etc. A primeira série, que foi a série que me viciou no mundo das séries, foi DLC, então por isso que eu serei, ó, eternamente grata a essa série maravilhosa. Incluindo uma curiosidade aqui do meu canal, que provavelmente você não sabia, DLC aqui no Brasil se chama DLC Um Estranho no Paraíso. Eu tinha um blog chamado Estranha no Paraíso, em homenagem a DLC, e quando eu falo olá estranhos no começo do vídeo, é uma homenagem a DLC também, então
Talvez você não sabia disso, mas agora você já está sabendo. É aquela, né? A Marissa Cooper, ela é uma personagem muito polêmica em DLC. Ela sempre fez muitas coisas questionáveis. Ela me irritava muito na série. Porém, eu acredito que o quarteto Summer, Marissa, Ryan e Seth, junto com o casal Kirsten e Sandy, são os personagens mais importantes da série. Deveriam ser os personagens intocáveis da série. Eles não poderiam morrer nunca. Mas chegou um momento que a atriz Misha Barton, ela preferiu sair da série, ela quis sair, e aí eles resolveram matar mesmo a personagem. E depois de tantas cagadas que a Marissa já fez, evidentemente a morte dela foi até que coerente pra série. Ela sofreu um acidente de carro causado pelo Kevin, um dos seus ex-namorados, bem perturbados, no momento que ela estava indo embora pra recomeçar a sua vida. Eu achei isso, tipo, bem pesado. Ela poderia ter ido, no caso. E aí ela estava com o Ryan, que estava levando ela. E, gente, é muito pesado essa parte, porque nós vimos o Ryan carregando a Marissa, em seguida vai mostrando alguns flashes, né, alguns momentos das várias vezes que o Ryan carregou a Marissa cantando Aleluia no fundo, que é a música mais marcante de DLC, com certeza. E aí eu só me incomodo nessa cena porque talvez eu, Aline, gostaria de um momento mais contos de fadas, mais romântico, porque a Marissa, ela fica no braço do Ryan falando que não estava conseguindo respirar, reclamando de dor mesmo, que com certeza é algo que aconteceria na vida real. Porém, eu gostaria que no seu último suspiro ela falasse: Ryan, eu sempre vou te amar, você é o amor da minha vida. Aí ele ia falar: eu também e tal. Mas aí, sei lá, né? Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa lista. Eu adorei fazer, eu adoro fazer vídeo de listas, gente, são os meus preferidos, com certeza. Então, lembrando, se você quiser parte 2, comenta aqui embaixo e me conta qual foi a morte do mundo das séries que mais te marcou, tá bom? Então, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!